Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar mais uma vez do vulcão Cumbre Vieja, que hoje está completando 87 dias de erupção, quase 90 dias, quase 3 meses de erupção. Pois é, mas eu vou falar porque ele teve, né, uma outra erupção, né, bastante, vamos dizer assim, pungente, né, onde que teve essa erupção, essa explosão estrombólica, né, essa erupção estromboliana, que foi, jogou cinzas, né, a quase 5 quilômetros de altitude. E muitas pessoas ficaram, né, falando: ah, o vulcão está acordando de novo, o vulcão isso, o vulcão aquilo, o vulcão vai ter tsunami e tal, aquela mesma xaropada de sempre, né? E os aproveitadores que só falam asneiras vão continuar falando isso. Bom, então se você quer saber, as notícias, né, do vulcão, se você quer saber, né, justamente, gosta desse tipo de assunto e como diz o meu amigo Igor, Igor Maquieira, professor Igor, que se gosta da verdadeira ciência, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, se inscreve aí no canal, larga o dedão no like aí. Então vamos lá, pessoal. Acontece que realmente, né, teve essa erupção, tá? Ela foi essa erupção um pouco mais forte, né? Soltando, né? Foi justamente, né? Vamos dizer assim, uma grande erupção, né? Perto do meio-dia, que ganhou uma intensidade, né? Tanto, né? Bastante estromboliana, explosiva estromboliana, e quanto também efusiva, né? Durante a tarde e a noite. Depois, assim, ele ficou silencioso, assim, bem quietinho, né? Durante um bom tempo, esse vulcão. E teve fortes fases de emissão de cinza, tanto de lava, né, alternando com períodos mais calmos, apenas com vapor, tal. Ou seja, foi uma erupção, né? Que à tarde chegou até 7.000 metros de altitude, a coluna de cinzas, né? Estão falando que foi supostamente atingiu. Mas o que foi confirmado foi 4,2 mil metros, né? 4.200 mil metros acima do nível do mar, tá? Mas não foi confirmado que passou dos 7 mil, tá? E acontece que o número de terremotos para acontecer isso, ele deu uma elevada, é, foram 4 terremotos de magnitude de 3 a 3,4, 46 terremotos de 2 a 2,9, tá? E são terremotos bastante fracos, todos eles em torno de 10 a 15 quilômetros de profundidade. E sendo que enquanto apenas alguns muito, muito poucos ocorreram nas camadas mais profundas, que são aqueles abaixo de 30 quilômetros de profundidade, que são aqueles que, como é que a gente pode dizer, que entra, né? Que entra aquela lava lá por baixo, bem no vulcão, né, lá por baixo mesmo, e vem aquele pulso de lava que abastece, pulso de magma que abastece a câmara de magma do vulcão, que fica exatamente entre 10 a 15 quilômetros. E essa diminuição na atividade sísmica na camada mais profunda, ela indica que o suprimento de lava, tá? O suprimento de lava, ou seja, o suprimento de magma, né? Que lava é quando sai, mas o suprimento de magma daquela área é menor agora, né, do que as semanas anteriores, né? Quanto muitos terremotos, né, na semana anteriores ocorreram de 4, magnitude 4, tá? Ocorreram por lá, tá? Então, isso daí mostra que há uma diminuição, sim, tá? Nessa entrada. E acontece, né, que essa grande, né, explosão que eles estão falando, tal, né, dessa erupção que aconteceu, ela foi repentina, né, mas já era um pouco esperado, porque ainda estava, né, no seu início, né, já está começando a parar, né, e estava começando ainda a pressionar a cúpula do vulcão, né, que estava se formando. Mas então continua a alta taxa de efusividade, tal, depois reduziu e depois voltou. Então acontece que hoje, tá, o vulcão está da seguinte forma, né, nesse momento quando eu estou dando essa notícia, que a erupção pode ter ela parado um pouco, né,
segundo as contas do Involcan, né, que é o Instituto de Vulcanológico das Canárias, já estamos no 89º dia, mas eu fiz as contas 87, mas não tem problema, quase 90, tá? Desde que começou em 19 de setembro de 2021. E depois, né, que esse forte aumento temporário, né, que aconteceu ontem, né, da atividade, né, eruptiva, produziram, né, fontes de lava, de altas plumas de cinzas, né, até mesmo a visibilidade diminuiu drasticamente. Então, mais ou menos hoje cessou de novo. E nenhuma erupção, essa explosão estramboliana significativa, né, ou fluxo de lava aconteceram, tá, nas últimas 24 horas. Tá? E inclusive as imagens disponíveis mostram isso. E o tremor vulcânico caiu de novo para níveis mais baixos desde o início da erupção, que está quase ausente agora. Tá? E essa ausência de tremor, né, no sinal, por sua vez, permite detectar aqueles minúsculos tremores de magnitude abaixo de 2, né, que levam um aumento no número total, né, de terremotos identificados. Ou seja, o Instituto, né, de Vulcanologia lá, ele relatou 129 terremotos, mas apenas 5 deles foram de magnitude 3 e nenhum acima de 3,2, tá? Então, esses micro terremotos eles vão acontecendo, ainda são algumas acomodações, tal. E acontece que entre essas contagens desses valores combinados mais baixos, né, até mesmo um dos valores mais baixos, desde o início da erupção, tá? Agora, é difícil dizer que se a erupção está no fim ou não, mas é provável, tá? É provável que isso seja o começo, tá? O começo, né, do fim, tá? Não quer dizer que vai parar daqui a um mês, daqui a 2 dias, 10 dias, mas já está mostrando os primeiros indícios. Então vamos ver aqui os gráficos, né, para justamente elucidar. Isso daqui foi o que aconteceu, tá? Naquele surto, 50, 40, o que que é isso aqui? Essa medição, tá, é chamada, esse RSAM, é chamado de medição de amplitude sísmica em tempo real, tá? A tradução, tá? Que é uma ferramenta de monitoramento, de previsão de vulcão, tal, tentar fazer isso. Então, antes eles estavam sendo monitorados, ó. Você tinha o quê? Praticamente constante, poucos picos. De repente, ó, teve, né, um aumento súbito, abaixo súbito tal. Então teve essa loucura aqui, que foi justamente esse momento lá onde tivemos a erupção, tá? Que foi um pouco forte, sim, mas que provocou terremotos pequenos, tá? Foram terremotos pequenos que foram provocados, ou seja, terremotos de baixa magnitude. E com isso, né, a gente vamos pegar aqui uns dados, né, que eu venho falando o seguinte, que esse tipo de erupção, tá? Esse tipo de vulcão, ele ora vai estar mais ativo, ora vai estar menos ativo, ora vai estar mais ativo, ora vai estar menos ativo. E exatamente o que está acontecendo aí que a gente tem visto nos últimos meses, nos últimos dias, tá? Onde que vai chegar um momento que ele vai. Antes ele subia muito, aí descia pouco. Subia muito, descia pouco. Até que essas subidas estão ficando mais esporádicas e as descidas mais longas. Eu venho falando isso desde o início da erupção. Que essa subida ia ficar oscilando, até que chegar um ponto que a descida ia ficar mais constantes e mais vamos dizer assim, mais largas, né, maior intervalo de tempo, até que vai chegar um momento que a descida vai ficar baixa o suficiente para que esse vulcão volte a dormir, tá? Então aqui, ó, esse aqui são os últimos 30 dias, só para vocês terem uma ideia, né, o que falaram, né, dos últimos, desses últimos acontecimentos que foram, né, esse aumento, olha aqui. Então, ó, você teve um aumento grande em 30 dias, depois um decréscimo, né, com pequenos picos, depois aqui um pico maior, depois um decréscimo, aí ó, pequenas oscilações praticamente constantes e depois uma subida que já voltou a dar uma segurada de novo. Então, nenhum dessas erupções, nenhuma desses terremotos
passou de magnitude 3, nenhum deles chegou a magnitude 4, né, nesses últimos dias, tá? Então, aí quando nós pegamos ainda para 90 dias, tá? Quando a gente olha o cenário de 90 dias, ou seja, desde o início da erupção do vulcão, isso daí elucida exatamente o que eu venho falando. Ó. Lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, embaixo. Só que o baixo aqui, ó, não foi tão baixo. Depois sobe, aí desce. Aí, ó, a descida não foi uma descida muito grande. Depois sobe de novo, aí desce, aí deu uma aprofundada, aí subiu, aí desceu, depois subiu bastante, aí desceu de novo, aí depois teve, né, aquele período que foi um dos maiores quantidades de terremotos, subiu, aí desceu de novo, então agora subiu de novo. Então vocês podem ver que os gráficos mostram exatamente isso. Ora sobe, ora desce, ora sobe, ora desce. E é exatamente isso que continua acontecendo nesse tipo de vulcão, tá? Onde que a energia liberada por ele até agora foi de 17 gigawatt-hora. É uma energia muito alta, só que é uma energia muito alta em um intervalo de tempo grande. Então, por isso que esse vulcão não tem aquela preocupação de destruir tudo, tá? Porque ele foi liberando sua energia aos poucos. E para elucidar mais ainda isso com a questão dos terremotos, tá? Então eu selecionei aqui os terremotos na ilha, né, nos últimos 30 dias, tá? Tá aqui, ó, durante os últimos 30 dias. Então, ó, durante os últimos 30 dias, La Palma foi sacudida por 2 terremotos de magnitude 5 ou superior, 30 terremotos de 4.0, tá? Entre 4.0 e 5, e 114 de 3, né? De 3 a 4. Então, o que que acontece? Estava num período mais ativo. Só que se a gente pegar os últimos dias, tá? Vamos pegar aqui terremoto de 5.0, tá? Ou seja, terremoto superior a 5 de magnitude. O último foi 29 de novembro, tá? O último foi 29 de novembro. Nós hoje estamos em 14 de dezembro, então, ou seja, tem quase 15 dias sem um terremoto mais forte. E olha como foi espaçado aqui também, ó. Ó, nos últimos 30 dias foi um de 5.0 e um de 5.1. Aí agora, esse terremoto aqui, ó, 35 quilômetros de profundidade, 36 quilômetros de profundidade. Logo depois desse tipo de terremoto, teve um aumento de quê? De capacidade eruptiva, que é justamente esse pulso de magma que estava acontecendo. Lembrando, abaixo de 30 quilômetros de profundidade, aquela entrada, né, do pulso de magma que vem lá de baixo para abastecer a câmara vulcânica. Aí nós vamos pegar agora os dados de 4.0. Tá? Então não tem nenhum terremoto acima de 4.0 desde o dia 7 de dezembro. Tá? Onde que foi aqui, ó, 14 quilômetros. Aí depois teve um espaçado aqui, de quinta-feira, dia 2 de dezembro. Teve um aqui, 2 de dezembro, 1º de dezembro e 30 de novembro. Ó. Até aqui, ó, tivemos vários terremotos de 4 alguma coisa. Sendo que a maioria deles, ó, 35, 38, 39, 34, 38. Ou seja, a maioria desses muito profundos que indicava o quê? Uma atividade de entrada do pulso de magma muito grande. Tá? Depois, nós vimos que essa intensidade, ó, esse aqui já foi na câmara do vulcão, tá? De 13. Depois, nós vimos o quê? O mais recente, de 7 de dezembro, de 14 km de profundidade, foi na câmara de magma, onde que indica o quê? A magma estava subindo, estava indo para a erupção. E agora, quando nós pegamos, então, né, os de 3, é isso aqui, ó. Os de 3 tivemos 2, né, no dia 14. Tivemos 3, ou seja, a maior magnitude que teve foi 3.7 no dia 10 de dezembro. Tá? E é isso aí, ó. 10 de dezembro, dia 11, 12, 13 não teve nenhum. Dia 14, onde teve a erupção, teve 2 de 3.2, tá? O quê? A 14 quilômetros e a 13 quilômetros. Isso aqui quer dizer o quê? O magma movimentando para sair
tá saindo da sua câmara de magma e indo para a erupção. Ou seja, pessoal, esse vulcão ele está extremamente previsível. Então, quando você vê que essa taxa aqui, ó, a partir do dia 8, você vê que ela começou a decair, ó. Você vê que antes você tinha terremoto de 4 alguma coisa, 5, né, a partir de 30 quilômetros. Então esse pulso de magma tem mostrado o que? Uma tendência de diminuição. Ah, Thiago, pode aumentar um pouco? Pode aumentar. Ele pode subir ainda um pouquinho, aí desce um pocão. Aí fica um tempo, aí depois sobe um pouquinho, até que essa subida começa a ficar tão mais fraca que ele vai começando a parar e a descida começa a ficar mais longa. Tá? É isso que vai acontecer com o Cumbre Vieja. Tá certo? Então, sem motivo nenhum para pânico, sem motivo nenhum para esses medos infundados. Tá? Então, é isso aí. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedão no like. Lembrando que esse vídeo não foi uma live, foi gravado. Quando a live aparece escrito live aqui. Tá? Então, quem puder, se inscreve no canal. Quem puder se tornar membro a partir de R$ 1,99, você já ajuda a gente. Um forte abraço. Até a próxima.